Olá! A partir de agora, nós veremos um pouco sobre poemas visuais, na verdade, certo? Porque nós já vimos que o poema normal, ele é composto de estrofes e de versos. Agora, nós conheceremos algumas novas formas de entendermos sobre o poema, né? A princípio, temos aqui uma folha em papel preto, certo? Dentro desse papel, nós temos as palavras torneira, cascata, cachoeira, catarata, certo? E se você observar, pode perceber que as palavras estão caindo folha adentro, como se estivessem mesmo escorrendo por uma torneira, uma cascata, uma cachoeira, ok? Então, aqui, a composição desse poema visual é feito com palavras e também com a sua estrutura em forma de desenho, certo? Outra característica muito importante do poema visual é que existe uma ligação entre palavras e desenhos, um complementa o outro, certo? Fazendo com que a gente leia o que vê ou então veja o que está lendo, ok? Esse escritor, o Léo Cunha, ele foi o escritor do poema acima, certo? Ele traduziu mais de 20 livros e também escreveu mais de 60 obras, principalmente para o público infantil e juvenil. Entre poesias e crônicas se destacam suas composições. Também já fez a composição de algumas letras de canção e escreveu 3 peças de teatro infantil. Entre as características de suas produções, destaca-se a presença do humor. Todas essas publicações lhe renderam alguns prêmios, como o Jabuti, o João de Barro, o FNLIJ, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Prêmio Literário da Biblioteca Nacionais e alguns outros. Aqui do lado a gente tem uma foto do escritor, tá? E aqui na legenda o nome dele, Léo Cunha. A partir da sabedoria desses itens a respeito do poema visual, a gente vai conhecer um período da escola literária chamada de concretismo, certo? Em 1952, olha, 3 poetas, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari, apresentaram aos brasileiros, por meio de uma antologia chamada Neugandres I, os primeiros exemplos do que seria classificado como poemas pré-concretos. Anos depois, em 1956, teve início no Brasil um movimento chamado concretismo, que transformou diferentes formas de arte, como música, artes plásticas e poesia. As obras literárias desse movimento apresentam como característica principal a relação entre os elementos verbais, que são as palavras, e os visuais, que são os desenhos que esses poemas trazem, abolindo os versos, a pontuação usual e explorando todo o espaço do papel, sem limitações. Os concretistas apresentam a valorização da forma e da comunicação visual, além da preocupação com o seu conteúdo. Tá? Então, embora a gente já tenha falado algumas coisas, aqui vem o conceito de poema virtual. Ele caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também e principalmente, né, os seus elementos visuais, já que são o primeiro destaque que a gente consegue perceber dentro de um poema visual. Essa representação literária, ela brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma,
e possibilitar, assim, as diversas interpretações, e por isso não possui estrofes e versos bem definidos, certo? Eles são compostos um pouco diferente do que a gente já está mais habituado, certo? Dentre esse exercício que vem a seguir, nós também estudaremos os tipos de sujeito, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de sinopse, tá? Que ainda fala um pouquinho sobre a poesia visual e no caso aqui é do Sérgio Caparelli, um outro autor que também trabalha com esse tipo de linguagem, tá? E que nós veremos nos nossos próximos exercícios, ok? Mas aqui nós teremos um outro destaque, os tipos de sujeito, como eu já havia dito, certo? Então, nós temos aqui o sujeito simples, que se compõe quando possui um único núcleo, certo? Por exemplo, eu estudei muito. Eu é o meu sujeito simples, ele é único, certo? E, lembrando, o sujeito é aquele com o qual eu tenho uma informação a respeito dele, certo? Então, no caso de eu estudei muito, eu vou ter o meu sujeito simples no eu, porque ele tem um único núcleo, uma única palavra importante para oração. Quando ele é explícito e apresenta mais de um núcleo, aí ele é chamado de sujeito composto. Como, por exemplo, se eu disser eu e minha amiga estudamos bastante. Então, nós temos como núcleo eu e a amiga, certo? Então, nesse caso, eu terei um sujeito composto, porque eu sei informações sobre duas pessoas, eu e a minha amiga, ok? Então, neste caso, eu tenho dois núcleos. Por isso, sujeito composto, tá? Temos mais um, que vai depender da concordância verbal. Ó, quando o sujeito não está explícito na oração, mas ele pode ser identificado devido à sua desinência de verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial, certo? Como, por exemplo, gostei muito da apresentação. Gostei. A desinência deste verbo somente cabe para a pessoa eu. Eu gostei muito da apresentação, certo? Então, neste caso, como eu consigo identificar através do gostei que eu tenho a primeira pessoa, né, do singular, o eu chamo de sujeito desinencial. Desinencial por conta da desinência do verbo. Eu consigo identificar qual pessoa ele está me indicando, tá? O sujeito desinicial é um recurso empregado para evitar a repetição de sujeitos explícitos, tornando a leitura menos cansativa e mais dinâmica, ok? Na página seguinte, olha, nós temos aqui 3 exemplos. Precisa-se de costureira, no exemplo A. No início do ano choveu muito, no exemplo B. Há ótimos poetas brasileiros, no exemplo C, certo? Aí, então, na oração A, vocês percebam, precisa-se de costureira. Não é possível identificar quem precisa da costureira, porque o emprego do verbo nessa conjugação precisa-se dá a ideia de impessoalidade, ou seja, não expressa a marca de pessoa, certo? Eu não estou voltada nem para o eu, tu, ele, nós, vós, eles, para nenhuma dessas pessoas verbais, certo? Então eu não consigo identificar com clareza. Então, isso me dá a ideia de impessoalidade. Não expressa uma marca de pessoa,
ok? Enquanto que nas orações, eu tenho a declaração expressa somente pelo predicado e ele não pode ser atribuído a nenhum ser. Por exemplo, no início do ano choveu muito, tá? É uma ação que eu não posso expressá-la para ninguém. Há ótimos poetas brasileiros. Também não consigo identificar quais são, quantos são. Ah, mas infinitos. Não tem como objetivar cada um deles, expressar com lógica. Então, nós temos aqui dois tipos de sujeito. O primeiro, né, da letra A, nós chamamos de sujeito indeterminado, ou seja, quando o sujeito ele não aparece expresso na oração, ele não pode ser identificado. Então, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. E agora, quando o predicado não é atribuído a um sujeito, né, como na oração B e C, aí nós denominamos de oração sem sujeito, certo? Então, a princípio, nós teremos esses tipos de sujeito, tá? O simples, o composto, o desinencial, o indeterminado e a oração sem sujeito. E a seguir, nós veremos outros assuntos no momento oportuno. Agora nós retornaremos para a página 25, onde faremos os exercícios que são pedidos nessa página, tá? E assim dar continuidade ao nosso estudo de tipos de sujeito e também de poesia virtual. Até lá, obrigada!